Eu gostaria de apresentar a Cris, né? Cris de Luca, nossa convidada de hoje, que vai falar um pouquinho sobre LinkedIn, sobre como melhorar o nosso perfil na rede social profissional, né? Cris, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, né? E vou te passar a palavra, então, para você se apresentar e iniciar aí o nosso evento. Tá bom, obrigada, Gabi. Mais uma vez eu agradeço o convite para poder compartilhar um pouco do que eu venho experimentando e estudando no LinkedIn e com os especialistas de LinkedIn. Só me apresentando, eu sou jornalista em relações públicas, eu trabalho há mais de 20 anos na área de comunicação, mais especificamente em comunicação corporativa, assessoria de imprensa. E há 1 ano e meio, 2, eu tenho um projeto que é um hub estratégico chamado Gengibre, com uma sócia que a gente trabalha com pequenas empresas, né? Ajudando as pequenas empresas a fomentarem seus negócios nesse ambiente hoje que a gente tem de tantas possibilidades de comunicação, e o LinkedIn é um deles, né? Então, eu vou compartilhar, eu já vou sair falando, tá? Vou sair falando. Pode ir, Cris, a gente vai te Então, tá. acompanhando. Eu vou compartilhar. Eu fiz uma apresentação bem resumida para vocês, mas eu vou compartilhar ela e eu vou trocando ela da tela para o LinkedIn em si, para vocês conseguirem ir visualizando no LinkedIn também, porque não faz sentido nenhum ficar falando sem enxergar o LinkedIn, já que a gente vai falar sobre ele, né? Deixa eu só abrir ela aqui. Então, a ideia é falar sobre como que a gente vai potencializar essa presença na rede social, numa rede social profissional como é o LinkedIn, né? Que a gente, às vezes, lida com tantas as outras redes e deixa ele um pouco esquecido, sendo que a gente pode usar ele da melhor maneira possível a nosso favor, né? E não apenas para um momento de entretenimento, para a produção de conteúdo de outras áreas da nossa vida. Então, o LinkedIn, ele hoje, de longe, a rede que reúne o maior número de profissionais, recrutadores, que querem pensar e se informar e avançar na carreira e trabalhar de maneira inteligente, né? Em como que a gente vai poder fazer isso? Até esse número que está apresentado aqui, de 660 milhões de usuários na rede do LinkedIn em todo o mundo, eu atualizei ele assistindo uma live hoje à tarde com a gestora de comunicação deles. Hoje são 675 milhões de usuários. O Brasil é o 4º país com maior número de usuários na rede. São 45 milhões de brasileiros conectados no LinkedIn. E o LinkedIn, em todo o mundo, ele tem cerca de 50 milhões de empresas com suas páginas de empresa, entidade, universidades. Então, o montante de tudo que acontece no mundo, e aí a gente fala de negócio mesmo, as principais empresas, elas estão no LinkedIn, os principais recrutadores, eles estão no LinkedIn. Então, não tem por que a gente, como profissional de qualquer área, não estar lá, né? O LinkedIn, só para vocês saberem um pouquinho de como ele começou com 4 amigos, há 17, 18 anos, que resolveram juntar seus contatos profissionais e montar uma rede. Ele começou com 350 contatos e no fim de um mês já tinham 4.500 pessoas conectadas e trocando experiências profissionais e novidades do mercado, né? Então, ele foi feito pensando nisso. Ele não concorre com nenhuma outra rede, como Facebook, que concorre com Instagram, que concorre com TikTok, que concorre com Twitter. Ele é uma rede completamente diferente e que ela tem uma outra função, né? Então, para que serve o LinkedIn? O LinkedIn serve para a gente fazer networking, principalmente nesse momento em que a gente não está encontrando com as pessoas, que a gente não tem mais aqueles eventos que a gente circula. Ele está funcionando muito bem para isso, para fortalecer a nossa credibilidade profissional, para procurar emprego, que é isso que a gente vai falar aqui hoje. E ele tem uma quarta função, que é sim fazer negócio. Mas aí uma outra abordagem que a gente ficaria mais umas 2 horas falando só sobre essa abordagem de fazer negócio. Então, o nosso foco realmente é pensar na nossa carreira, né? Pensar a gente como profissional, como usar isso. E aí a gente tem as maiores, desde as pequenas empresas até as maiores empresas, atestando que sempre que a gente compartilha conhecimento, sempre que a gente compartilha insights úteis, sempre que a gente
tenta construir uma autoridade, mostrar conhecimento e fazer conexões entre as pessoas, isso acaba agregando, a gente acaba ganhando autoridade no mercado de trabalho em função disso. Então, principalmente o LinkedIn, ele é uma rede em que a gente está ali muito mais para ajudar as outras pessoas a partir da nossa carreira, da nossa formação, do que necessariamente resolver nossos problemas, né? O LinkedIn, ele não é apenas um lugar para a gente colocar o nosso currículo. Ele é realmente um espaço de troca, assim como toda rede social. Não é apenas um lugar para a gente ir lá e fazer como um currículo virtual. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar já entendendo o funcionamento do LinkedIn. Acredito que todo mundo já tenha tido algum contato com a rede, ou pelo menos aberto em algum momento, pensado, vou abrir ou não vou abrir um perfil aqui? Vai ser mais uma rede que eu tenho que atualizar todo dia? O que eu faço com ela? Então, eu trago 5 motivos para vocês usarem o LinkedIn e às vezes deixarem de lado um pouquinho, tirar uma meia horinha que fica lá no Instagram, que fica no TikTok, para cuidar um pouco desse perfil profissional, dessa rede profissional de vocês, tá? O primeiro é que os recrutadores, principalmente de grandes empresas, eles entram no LinkedIn para descobrir novos talentos. 90%, o número que a gestora trouxe foi de 90% dos recrutadores usam o LinkedIn, até mesmo para a busca de estagiários. Então, eu não tenho experiência, eu não tenho que colocar no meu perfil, a gente vai falar sobre isso também, faça o perfil e mantenha essa conversa lá. Segundo, vocês já, não sei se é costume só de quem trabalha com comunicação, mas volta e meia a gente coloca o nosso nome no Google. Né? A gente busca o nosso nome no Google para ver o que aparece. Então, sempre que vocês fizerem esse tipo de busca, o primeiro perfil de rede social que vai aparecer é o perfil do LinkedIn. Dificilmente vai aparecer Facebook primeiro, dificilmente vai aparecer Instagram. O LinkedIn é a rede melhor ranqueada quando a gente vai para o Google. Né? Então, é interessante também ter esse perfil atualizado direitinho, porque a gente sabe que muita gente dá o Google no nosso nome, né? Terceiro, o LinkedIn é uma ótima ferramenta para a gente construir a nossa marca pessoal, assim como qualquer empresa constrói a sua marca, a gente também tem que ter, a gente tem uma linha que por mais que a gente diga não quero construir, ela é construída, né? A partir das trocas que a gente faz, a partir dos relacionamentos que a gente constrói, a partir do que a gente publica, a partir do nosso discurso, a gente vai construindo essa marca. Então, o LinkedIn é o lugar mais apropriado para a gente fazer isso. É um lugar para a gente construir relacionamento e ampliar nossa rede de contato profissional. E é ali que a gente pode acompanhar as empresas que a gente deseja trabalhar um dia. Né? Provavelmente todos vocês têm 2, 3 empresas que miram assim, nossa, eu queria muito trabalhar, quando me formar eu queria muito trabalhar lá, ou em algum momento da minha carreira eu queria trabalhar. E aí a maioria das empresas, principalmente as que trabalham com business to business, né, que trabalham vendendo negócios, elas estão dentro do LinkedIn. Né? Então, a gente pode acompanhar a vida, todas as vagas que elas publicam, a gente vai encontrar ali. Tá, Cris, mas como é que eu vou fazer isso, né? Você está falando aí, eu quero fazer, mas eu sei que é importante, mas como é que eu vou fazer isso? Então, a gente pode pensar em 5 pontos para a gente construir, potencializar a nossa presença no LinkedIn. A gente vai otimizar o nosso perfil, produzir conteúdo relevante, criar uma rede de contatos que faça sentido para construir essa carreira. A gente vai trabalhar com social selling, que é um termo até que foi cunhado dentro do próprio LinkedIn, que é como se fosse a venda social, como é que eu consigo realizar venda através desse relacionamento e usar bem a ferramenta de busca, que a ferramenta de busca ela pode funcionar tanto para a gente buscar contatos, como para a gente buscar vagas para a gente trabalhar, né? Então, eu vou pontuar cada um deles e aí a gente vai jogando lá para o LinkedIn para vocês irem observando onde ou como fazer, tá? Então, pensando na otimização de perfil, a primeira coisa é pensar numa identidade profissional, em como eu quero ser visto profissionalmente, né? Como é que eu quero construir, qual é o papel que eu quero ter dentro do mercado de trabalho no qual eu vou atuar ou no que eu já atuo.
O perfil, quanto mais completo, melhor. Sempre escolher uma boa foto, evitar a foto que normalmente a gente vai usar em Instagram, em Facebook, tentar fazer uma foto um pouco mais, não digo séria, porque às vezes séria parece que precisa ser uma foto formal, mas não precisa. Mas tem que ser uma foto com boa qualidade, que não seja um recorte de outro lado, né? Que a gente enxergue que tu esteja num ambiente próximo do teu ambiente profissional, que é a imagem próxima do teu ambiente profissional. Muita coisa que eu comento em final de curso, a gente sempre faz foto. É lógico que agora a gente está num momento um pouco diferente. A gente sempre faz foto de toga, da prova de toga, ou faz alguma foto da turma, né? Sempre aproveitar esse momento para tentar fazer uma foto um pouco mais profissional, mesmo sem toga, porque acaba sendo a foto que quase todo mundo usa para abrir seu LinkedIn ou para atualizar seu LinkedIn, tá? Escrever um título de perfil fácil, das pessoas reconhecerem, já saberem de cara o que tu faz. Criar um resumo que vai incluir esses teus objetivos dentro do mercado de trabalho. Demonstrar a tua atividade na rede. Sempre pensar em palavras-chave específicas que o teu mercado usa, né? Então, eu quero trabalhar com gestão de projetos, então eu vou usar termos específicos no meu resumo, eu vou usar termos específicos sempre que eu fizer uma postagem, usando essas palavras-chave, tá? Personalizar o seu endereço no LinkedIn e sempre tentar usar recursos visuais, tá? Eu vou abrir aqui o LinkedIn para mostrar para vocês. Né? No caso, eu estou abrindo o meu próprio. Deixa eu abrir aqui o meu. Ó, não sei se todo mundo já entrou no LinkedIn, mas a visão geral quando a gente entra no LinkedIn é essa. O feed no meio com as informações de quem a gente tem conexão, os assuntos mais discutidos de acordo com o que eu posto ou com os meus interesses, os cursos mais visualizados nas minhas áreas de interesse, o resumo aqui do perfil, né? Por isso que precisa ter muito bem escrito o que tu quer, que as pessoas logo de cara vejam, que quase ninguém abre o perfil direto. Algumas informações que a gente tem acesso, como toda rede, ela ajuda a gente também a saber, buscar, entender como é que tudo está funcionando, né? O que eu acessei de grupo, o que tem mais recente, e aí eu entro no meu perfil. Essa foto, eu falei para vocês da foto, de fazer a foto em época de formatura, essa foto aqui, eu terminei minha segunda graduação em 2019, e essa foto foi tirada no dia da prova de toga. Então, aproveita um momento em que vai ter mais ou menos a mesma, uma cara, que tipo, estou parecendo quem eu quero ser no ambiente profissional, é o tipo de foto que a gente usa no LinkedIn. O LinkedIn, ele também tem esse fundo como se fosse uma capa, tá? Então, tudo que ele oferece para vocês, que é para vocês utilizarem, utilizem, tá? Então, mas eu não sei o que botar aqui. Eu trabalho com engenharia civil, coloca algo relacionado à engenharia civil. Eu tenho uma empresa, tu pode colocar algo relacionado à tua empresa. É da área da saúde, pode colocar uma imagem relacionada à área da saúde. Ela tem que ser relacionado ao que tu faz. No meu caso, a imagem tem a ver com a minha empresa, né? Que a gente sempre termina uma proposta, a gente sempre termina uma apresentação chamando as pessoas para conversar. Então, fazia sentido estar ali, tá? Então, aqui nesse resuminho, sempre, se vocês já trabalham, se vocês já têm um cargo na empresa onde vocês trabalham, vocês podem colocar o cargo e a formação. Caso não tenha, não sou formado, sou estagiário, pode colocar que é estagiário em determinada área, tá? Quem está muito tempo no mercado e que já sabe especificamente com o que gosta de trabalhar, então, eu sou jornalista em relações públicas, mas eu gosto de trabalhar com relacionamento. Eu posso botar que eu gosto de construir relacionamentos, em vez de usar jornalista em relações públicas, né? Gestor de projeto, normalmente tu não é formado em gestor de projeto, né? É uma especialização. Então, tu vem aqui e coloca que tu faz gestão de projetos, tá? O resumo o mais completo possível, não precisa fazer textos longos,
Mas é interessante que tem umas palavras-chave que tu quer que as pessoas, quando buscam, as pessoas buscam muito por palavra-chave, né? Então, eu quero encontrar um administrador de empresas no Rio Grande do Sul. É assim que a pessoa vai buscar. Ou se a pessoa quer uma capacitação, uma habilidade muito específica, a pessoa vai buscar por essa capacidade também. Então, tudo que a gente puder oferecer para a ferramenta nos ajudar e nos encontrar, é melhor, tá? Quando eu falei de usar recursos audiovisuais, logo embaixo do nosso resumo, tem uma parte de destaque, tá? E nessa parte de destaque a gente pode usar, eu saí em alguma reportagem falando de mim como profissional, ou eu dei alguma entrevista, tudo isso pode ser colocado como link aqui, tá? Eu tenho um perfil meu que foi feito há alguns anos, mas eu acho que ele ainda contempla muito de quem eu sou como profissional, então ele continua aqui. A explicação do que é a minha empresa, ela está aqui. A última vez que eu falei da minha transformação como profissional, né? O tanto de coisa que eu faço ao mesmo tempo, que eu não sigo só uma linha, eu coloco aqui também para as pessoas que não querem ler o meu resumo inteiro, consigam me acessar de outra forma, que não passe despercebida. E tudo isso, o LinkedIn ele vai ranqueando, como qualquer rede, existe um algoritmo que faz ele funcionar, né? Então, ele ajuda as outras pessoas a nos encontrarem. Se vocês forem notar, sempre existe esse painel aqui no resumo de vocês, tá? No perfil de vocês, desculpa. O que é esse símbolozinho de perfil campeão que eles dizem? É o perfil que é cada vez mais completo. Quanto mais tu coloca informação sobre a tua vida profissional, sobre quem tu é, ele vai te ranqueando dentro da plataforma, né? Então, sempre que ele for oferecer alguém dentro de uma busca, ele vai oferecer quem tem o perfil mais completo. Então, por isso que a gente não precisa ter muitas experiências, mas tu precisa ter os pontos que ele pede para ti preenchidos, tá? E aí, nesse painel, aparece normalmente quantas pessoas viram teu perfil, a tua última publicação, quantas visualizações ela teve, e também quantas ocorrências tu apareceu em quantas pesquisas, tá? Eu assino o LinkedIn Premium Carreiras, que é um valor um pouco menor do que as outras qualificações deles, de negócios, empresas e tal, porque ele me satisfaz, ele me dá informações interessantes. E aí, quando a gente for falar de vaga, eu vou mostrar para vocês o porquê que é importante, porque eu acho importante para quem principalmente está em construção de carreira de meio, assim, de curso para frente, entender como é que funciona essa parte, principalmente de números que o LinkedIn dá para gente. Então, vai aparecer toda a minha atividade, vai estar aqui. Então, se alguém quer saber o que eu penso, o que eu falo, o que eu compartilho, ele está tudo nessa parte de atividades. Todas as experiências que tu tiver, com um resuminho do que aconteceu. Se tiver links, projetos relacionados, tu pode colocar. Tudo que tu oferecer para outra pessoa te conhecer mais, é mais interessante, e o LinkedIn vai te ajudar a aparecer mais para os recrutadores, tá? Já que a gente está falando de carreira especificamente. Formação acadêmica, trabalhos, TCC, monografia, artigos relacionados à tua formação, tudo pode estar aqui, né? E aí aqui tem, não sei se vocês já se ranquearam, se colocaram, quais são as competências de vocês. As pessoas podem te indicar sobre isso. Recomendações de outros profissionais sempre são interessantes. E aí aqui tudo que tu pode ter feito de curso, projeto, idioma, voluntariado, tudo isso vai te ajudar de alguma forma a se ranquear melhor, né? Então, quanto mais informação tu der, e aí, lógico, informação consistente, informação que faça sentido, que quando alguém for te chamar para uma entrevista, ela não seja uma furada, não colocar informação falsa, né? Não tentar ser alguém que realmente tu não é. Então, do mesmo jeito que a gente não deveria fazer nas outras redes, essa rede aqui é a rede que tu tem que realmente ser muito transparente, né? E objetivo, principalmente, e colocar o máximo de informações possíveis sobre ti
para o LinkedIn te ajudar a ser encontrado, né? Vamos voltar lá. Então, depois de otimizar o nosso perfil, colocar o máximo de informações que a gente tem eu esqueci de mostrar para vocês onde personaliza o link. No editar, vamos lá. Gente, eu me empolgo e aí eu passo sempre dos tempos. Já aviso vocês. Não, Cris, a gente tá com tempo ainda. É uma coisa que vou te avisando, tá? Então tá bom. Eu só queria abrir aqui para mostrar para vocês onde edita. Porque não sei se vocês notaram, mas o meu endereço no LinkedIn é by Cris De Luca. E normalmente é um número esquisito que vem, né? Tá aparecendo aí a tela do LinkedIn de novo para vocês? Tá, Cris, uhum. Vamos lá, então. A gente vai na parte de editar o perfil. Oi, internet. E aí aqui, ó. O URL do perfil, tá? A gente edita... Cadê? Não tá avançando. Mas vocês vão em informações de contato. Vamos ver se abre. Aqui. O URL do perfil. E aí vocês editam. No meu já está editado, no caso, né? Mas o de vocês conseguem editar e aí salvam. Normalmente, o interessante é sempre botar o nome como vocês são conhecidos no mercado de trabalho. Né? Então, tu consegue colocar, então, quando alguém diz, como é que eu te acho no LinkedIn? Tu pode só dar esse nomezinho e dizer, só bota no final do endereço do site, assim que tu me encontra fácil. Não vamos alterar nesse momento. Aí qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão avisando que a gente vê no final, tá bom? Então, otimizei meu perfil, tá tudo lindo. Eu preciso produzir conteúdo, porque afinal é uma rede social. E uma rede social, ela é feita para as pessoas interagirem, para ter trocas, para ter conversas. Não adianta eu estar lá e passar despercebido, né? Então, como é que o LinkedIn funciona? O que eles indicam para a gente fazer sobre produção de conteúdo? E aí, produção de conteúdo, às vezes a gente pensa assim, nossa, vou ter que escrever um artigo por semana. Vou ter que parar e escrever muita coisa sobre isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar no meu dia a dia isso? Né? Então, quando a gente fala de produzir insights, usar, inclusive, conteúdo de outras pessoas para dar a tua opinião, para dar a tua visão sobre aquilo. No Facebook, a gente cansa de fazer isso. Né? Alguém está falando de um assunto, a gente vai lá, compartilha e dá o nosso pitaco sobre o assunto. O LinkedIn é a mesma coisa, só que tu vai dar a tua visão que tu tem daquele mercado, a tua visão profissional sobre aquele assunto. Né? Não sei se vocês acompanham com muita frequência o LinkedIn, mas existe uma gestão de crise, tem alguma marca tendo gestão de crise, abre o LinkedIn, tem 10 pessoas falando sobre os aprendizados que aquela crise está oferecendo para a gente. Né? Agora, na pandemia, principalmente, a todo momento tem conteúdos dessa forma. E não necessariamente precisa ser conteúdo autoral. Né? A gente pode, sim, compartilhar conteúdos interessantes. Sempre que puder, a gente usar conteúdo de vídeo, de foto, né? Para que isso tenha mais interesse, para que entregue mais para as pessoas, porque rede social, os moços de rede social, os donos de redes sociais, as empresas donas de redes sociais, eles querem que quanto mais tu produza conteúdo para eles, melhor, né? Eles abrem uma plataforma e eles nos oferecem essa plataforma de forma gratuita, diferente do LinkedIn, que ainda oferece possibilidade de pacote de assinatura, para que tu produza conteúdo para eles. E a partir disso, eles ganhem dinheiro
com marcas oferecendo anúncios, oferecendo publicidade. É assim que funciona uma rede social, né? Então, quanto mais tu oferecer conteúdo para eles, mais eles vão te dar oportunidade de aparecer, né? Então, por isso que eles querem que tu sempre ofereça algo com valor agregado, com mais conteúdo. Então, além de produzir esse conteúdo, tu tem que interagir com a rede, né? Não é simplesmente ir lá e só jogar teu conteúdo e sair fora e nunca mais saber quem foi que curtiu o teu conteúdo, se tem alguém que comentou, se alguém que teve algum argumento que foi diferente do teu sobre aquele assunto. Então, essa conversa a gente tem que alimentar, né? Quando a gente fala de textos, a gente está falando desde textos curtos, que é o que aparece no feed da gente, normalmente, no LinkedIn, que são 1.300 caracteres, normalmente, até artigos mais longos. Ah, eu fiz um artigo científico. Eu consigo transformar esse artigo científico num artigo em que qualquer pessoa do meu mercado teria acesso, conseguiria ler? Eu consigo transformar isso não consigo botar em 1.300 caracteres, que às vezes não tem assunto que dá conta mesmo em 1.300 caracteres. Mas o LinkedIn te oferece um lugar para te colocar esse artigo um pouco mais longo. É lógico que dificilmente a gente vai botar artigos de 14 páginas, que normalmente é um artigo científico, um artigo acadêmico, né? Aí o artigo acadêmico a gente bota lá no nosso perfil, linkado com a nossa formação. Tipo, nada que a gente produz, seja no nosso ambiente profissional, seja no ambiente acadêmico, tudo isso ele pode ser aproveitado no LinkedIn de alguma forma. E isso vai ajudando a gente a oferecer cada vez mais conteúdo para eles e cada vez mais eles nos ajudarem também a estar mais expostos para as pessoas que nos interessam, né? Outra coisa que qualquer rede social também quer é que a gente passe a maior parte do tempo dentro dela, que a gente não vá para outra rede social. Então, sempre evitar colocar links externos, por exemplo, colocar link para o YouTube, colocar link do Facebook, né, do Instagram. Se tu trabalha numa empresa e o teu texto está falando sobre aquela empresa, colocar um link sobre a empresa não tem problema, porque ele configura como interessante para eles, né? Tu está fazendo um negócio ali dentro. As pessoas estão conhecendo a tua empresa em função do LinkedIn. Mas sempre evitar colocar para outra rede, colocar para sites de notícia, né? Tentar sempre colocar, se é da empresa, colocar da empresa, se tu tem um blog, coloca para o teu blog, que é tranquilo, ele entrega melhor. Do mesmo jeito que as outras redes também usam hashtags, o LinkedIn também pode usar hashtag. Mesmo sendo uma rede profissional, ele ajuda a gente a encontrar os conteúdos adequados a partir dessas palavras-chave, que hashtag nada mais é do que isso, né? Sempre pensar em definir um ritmo para publicação no feed. Ah, eu preciso fazer 3, 4 publicações por dia? Não. Ah, eu tenho tempo para fazer. Todo dia entrar meia hora. Então, todo dia eu vou entrar meia hora e em determinado horário, que daí fica mais fácil se a gente bota um horário, a gente vai criando o hábito de entrar sempre naquele horário. E aí, ali eu vou ler, vou compartilhar alguma coisa e se eu tiver algum conteúdo interessante, eu vou compartilhar, conteúdo próprio meu, né? O próprio LinkedIn, ele diz que o ideal é seguir uma regra que ele chama de 4-1-1. De a cada 6 publicações, e não precisam ser publicações no mesmo dia, tá? Porque senão já fica todo mundo nervoso, angustiado, porque tem que produzir conteúdo para o LinkedIn. Mas o que ele diz? Que a cada 6 publicações que tu fizer, 4 podem ser compartilhamentos de outras pessoas, né? Alguém postou algo interessante, eu quero falar mais sobre isso, eu compartilho, coloco o que eu acho sobre aquilo. Então, o ideal é que tu faça 4 publicações a cada 6, 4 seja assim, tá? Uma publicação tem que ser de autoria tua, de preferência falando sobre algum assunto do mercado, algum assunto relevante, que ajude as outras pessoas a resolverem seus problemas. E uma publicação de cada 6 é a publicação de autopromoção, tá? É a publicação que eu vou falar, eu como profissional, que eu vou fazer a propaganda, que eu vou falar do produto da minha empresa, que eu vou fazer a minha autopromoção como profissional, dizer que eu fiz tais cursos, que é interessante a troca que eu tive no mercado, se eu encontrei alguém do mercado que eu ache
que eu considere alguém que eu siga, assim, né? Que eu quero ter muito contato com aquela pessoa, eu posso fazer essa construção falando das minhas experiências, a partir do meu ponto de vista, e aí ali reforçando a autopromoção como profissional. Então, pensem que se de cada 6, uma é para se autopromover, as outras, tu tem que oferecer alguma coisa de conteúdo, né? Alguma coisa de valor para essa rede que tu está construindo. Tá? E aí, deixa eu mostrar para vocês as mais diferentes formas que a gente pode fazer isso. Eu vou pegar as minhas atividades aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu sempre vou ter todas as atividades, e aí sempre que vocês forem buscar o perfil de alguém e vocês forem em atividades, vai aparecer separadinho assim, tá? Vai aparecer todas as atividades, o que eu tenho de produção de artigo. Vamos, internet! Inclusive, faz tempo que eu não publico um artigo, eu ando dos textos curtos ultimamente. Então, aqui estão todos os artigos que eu publiquei no LinkedIn. E os artigos do LinkedIn, eles têm uma imagem, que tu pode colocar uma imagem para ficar como imagem de capa, que tu pode colocar uma imagem relacionada ao artigo que tu escreveu. E aqui são todas as publicações que eu fiz, desde compartilhamento, né, autopromoção, informação relevante para o pessoal de comunicação, que hoje ia ter um seminário, informação relevante para o pessoal de comunicação de outra live que vai acontecer sobre social listening, sobre cursos e eventos. Eu sou bem a pessoa que compartilha curso e evento o tempo todo, tá? Esse aqui é autopromoção de novo, então aqui foi o que eu fiz autopromoção 2 vezes seguidas. Tudo bem. E aqui falando da minha empresa, né? Então, sempre que tu puder usar o 411, é interessante, principalmente quando tu está construindo esse... E aí eu não compartilhei nenhum documento que eu achei relevante nesse momento, né? Então, eu tô com o perfil da... Não sei se vocês conhecem a Juliana Moncinelli, ou quem é frequentador do Twitter. Eu sou uma grande frequentadora do Twitter. E a Juliana, ela trabalhou até pouco tempo atrás no próprio Twitter. E ela tem, como ela trabalha muito focada em multinacional, e ela busca multinacional, é lógico, se vocês buscarem empresas de outros países ou multinacionais, o currículo dela é todo em inglês, o perfil dela é todo em inglês. Né? Então, ela é muito sucinta, porque todo mundo, como ela trabalhou em grandes empresas, o nome dela já circulou bastante, né? Então, ela não precisa dar muito detalhe sobre quem ela é. Nas experiências delas também está tudo em inglês. Deixa eu abrir as atividades da... E aí, o que todo mundo diz que usa o perfil dela como exemplo, ó, ela também coloca quando ela saiu do Twitter, né? Quando ela terminou o Twitter. Hoje ela está na XP. Na verdade, ela está na XP Investimentos até dia 17, porque depois de 7 meses ela recebeu um convite para ir para uma outra empresa, que ela ainda não disse qual é, mas que acaba, quem segue ela, acaba esperando, e todo mundo diz na comunicação que todo mundo quer saber como que ela consegue isso e de ter o LinkedIn dela, né? Então, na verdade, tu não precisa ter horrores de informação, mas tu precisa interagir nesse mundo, né? Com as pessoas certas. E aí agora a gente vai falar sobre como construir, depois de falar de fiz o meu perfil, estou construindo conteúdo relevante, mas como é que eu faço, afinal, para criar essa minha rede? Né? Como é que eu vou criar essa rede? Com quem que eu vou conversar? Eu vou botar no meu LinkedIn as mesmas pessoas que eu coloco no Facebook? Não, né? Lá no Facebook a gente adiciona, principalmente no início, pai, mãe, tia,
todo mundo que foi teu amigo de infância, todo mundo que se encontrou no Facebook a primeira vez, que é o jeito de todo mundo se encontrar, a gente coloca lá. Aqui não é esse lugar, tá? Então, quando a gente vai criar nossa rede no LinkedIn, é importante que a gente se conecte apenas com pessoas relevantes para o setor onde a gente vai trabalhar, tá? Então, se eu sou uma pessoa, e eu vou usar o exemplo da comunicação, né? Se eu sou uma pessoa de comunicação que eu quero, a minha carreira, eu quero fazer dentro de empresas, eu vou buscar as pessoas do mercado da comunicação, pessoas que eu tenha entendimento, que vão me ajudar a chegar onde eu quero, e aí vou começar a conectar, inclusive, os responsáveis de comunicação das empresas, aquelas que a gente comentou, que todo mundo tem suas 2, 3 empresas que quer trabalhar um dia. Eu vou começar a me conectar com essas pessoas, eu vou começar a entender quem são essas pessoas, eu vou começar a entender que tipo de informação, que tipo de conteúdo elas compartilham, porque também pode ser um parâmetro para eu começar a produzir e compartilhar meu conteúdo, né? A gente vai começar sempre pensando em construir rede, a gente só constrói rede se a gente criar conversa, né? Inclusive, a missão do LinkedIn é tornar mais produtiva e mais bem-sucedida as pessoas nas suas carreiras, tá? Então, se tu não cria essa conversa, dificilmente tu consegue ter conexão, e dificilmente tu consegue ter acesso a essas pessoas, né? Se tu ficar só de espectador. O que é importante quando a gente está falando de criar conexão no LinkedIn? Sempre que eu for me conectar com alguma pessoa que eu não conheça, que não tem um motivo direto, assim, para fazer esse contato com ela, eu tenho que deixar um recadinho, tá? Etiqueta LinkedIn. Sempre que eu for, por exemplo, eu quero ter contato com o gerente de marketing da Renner, das lojas Renner. Eu não tenho nenhuma conexão com essa pessoa nunca me viu na vida. Quando eu vou em adicionar conexão, eu vou deixar um recadinho. Oi, eu sou a fulana, eu estou entrando em contato contigo, ou porque eu te vi numa palestra em determinado lugar, eu achei interessante teu posicionamento sobre isso e queria me conectar contigo, tá? É sempre interessante deixar esse recado quando tu faz essas conexões de pessoas que tu não tem acesso realmente. Porque quando a gente coloca, quando aparece para a gente os pedidos de conexão, elas ganham mais destaque. Se tem um recadinho, ela ganha mais destaque e a pessoa vai olhar ali primeiro do que olhar as outras, né? Outra coisa, não aceitar qualquer pessoa que te pede conexão. De uns tempos para cá tem surgido muito corretor de imóveis, gente que vende previdência privada, que fica pedindo conexão, e como tem muita gente que acha que, como as outras redes, número importa, no LinkedIn é diferente, tá? No LinkedIn importa que as pessoas que estejam ali, que estejam na tua rede, que elas façam sentido no caminho que tu quer construir profissionalmente. Então, eu não sei onde é que eu quero chegar na minha carreira. Não pensa em 5 anos, não pensa em 10 anos, tá? Porque a gente nunca sabe quando aparece uma pandemia no caminho dos nossos planos completamente. Pensem, no próximo ano, como eu quero estar profissionalmente. Eu ainda estarei na faculdade, mas eu queria estar em um estágio em tal lugar. Então, como é que eu vou conseguir construir quem que eu tenho que contatar nessa rede? Porque os principais gestores, os principais executivos de quase todas as empresas estão no LinkedIn para serem acessados, né? Ninguém faz um perfil no LinkedIn se não é para ser acessado, se não é para trocar. Se está fazendo isso, está no lugar errado, né? Rede social é para ter essa troca. Sempre pensar em seguir páginas e pessoas que a gente chama de autoridade na área de atuação, né? E sempre pensar em acessar os insights sobre a tua rede. Então, eu sei que X pessoas me... Deixa eu abrir aqui o meu de novo, que no meu eu tenho os meus insights, né? Vamos aqui nesse ranking que ele dá de informação, tá? Ops, cadê ele? Tá aqui. Que ele me dá de informação. Quando a gente tem o perfil gratuito,
ele deixa a gente ver os 2, 3 últimos, tá? De quem viu o nosso perfil. Então, quem viu o meu perfil nos últimos 60, 90 dias. E quando a gente tem o Premium, ele deixa ver todo mundo. Se eu quiser ficar buscando eternamente quem viu meu perfil, eu consigo, tá? Então, ele te ajuda a ver como está o andamento de acessos ao teu perfil. Eu até depois vou buscar qual foi essa semana aqui, o que eu fiz, porque estava tão alto o número de visualizações, que teve um acréscimo, né, 158% cresceu a visualização do meu perfil. Essa semana também, ó. Eu fiz muita publicação e muito compartilhamento essa semana. Então, a visualização do meu perfil, alguém que saiu de onde estava na rede para ir lá abrir o meu perfil direto, foram 22 pessoas na última semana, tá? E aí aqui aparece todas as pessoas que viram o meu perfil. Quantas visualizações foram interessantes para elas, inclusive onde elas trabalham, tá? Então, a gente tem todo o pessoal aqui, ó, que viu meu perfil nas últimas semanas. Tá? Esse é um insight que o LinkedIn, que o Premium acaba dando com mais informação para a gente. Quantas pessoas, como foram as ocorrências de pesquisa? 38 vezes o meu perfil foi exibido em resultados de pesquisa, tá? Eu tenho a informação onde que quem pesquisou trabalha e os cargos que essas pessoas pesquisaram, tá? Tipo, então, 7% foram gerentes de portfólio de investimento. Estavam querendo ver de certo se eu tinha dinheiro para investir. Chegaram ali, viram jornalista, já desistiram. 7% eram fundador da empresa. 5% se coloca como empresário, 5% como profissional universitário e 5% como músico. Tá? Então, todas as palavras-chave que eu uso levou essas pessoas até mim. Então, por isso que é tão importante a gente entender e pelo menos prestar atenção nessas coisas que a gente vai construindo. Opa, troquei. Eu tinha falado para vocês ali antes na questão da foto. Eu cheguei a comentar com vocês que uma foto bem feita, que o algoritmo indica como uma foto profissional, entre aspas, ele aumenta em 21 vezes a chance de visualização na rede. Então, não vamos colocar qualquer foto no LinkedIn, gente. Eu olhei agora que tinha essa informação e eu acho que eu tinha perdido ela no caminho. Tá? Então, mas eu entrei na faculdade agora. Como é que eu construo essa minha rede? Conecta com os teus colegas, conecta com os teus professores. Se a faculdade, se teve palestra com alguém, conecta com essas pessoas. Conecta com empresas que tu tem interesse, tá? Vai construindo isso, mas pensa sempre que é uma rede profissional. Eu posso colocar, eu trabalho numa empresa familiar. Tem algum problema eu adicionar meu pai? Ou adicionar meus tios que trabalham comigo? Não, porque vocês têm uma relação profissional, né? Mas tu não precisa colocar todas as pessoas que estudaram contigo no jardim de infância, por exemplo. Tu não precisa colocar o teu vizinho que não tem nada a ver com a tua rede, com a tua carreira, né? Não precisa colocar todos os teus amigos no LinkedIn se não fazem sentido ou em algum momento não existe a possibilidade de vocês trabalharem juntos, pelo menos por agora, né? Então, se daqui a pouco um trabalha numa área que é muito exata e o outro muito humanas e não vê como cruzar essas áreas, trabalhar juntos, não tem por que vocês fazerem parte da mesma rede no LinkedIn. Deixa para fazer parte no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, né? Deixa cada coisa separadinho que acaba fazendo mais sentido, tá? E aí a gente fala de social selling. O social selling ele é muito mais usado, ele acaba sendo muito mais usado quando a gente fala em fazer negócios pelo LinkedIn, tá? Só que por mais que se tenham as company pages lá no LinkedIn, que as empresas tenham as suas páginas, é muito difícil elas converterem, porque é uma rede social profissional. Então,
todo relacionamento e toda venda é feita através das pessoas. É feita através dos executivos, dos funcionários, é feito pelas pessoas, tá? Não é, diferente do Instagram, que tem a conta comercial e que as empresas fazem anúncio, anúncio, anúncio. O LinkedIn, a Company Page, ela não entrega tanto conteúdo, tanto que ela depende das pessoas daquela empresa que estão dentro da rede para compartilhar conteúdo, né? E esse processo de desenvolver e de se relacionar dentro da rede, tipo, fazendo todos aqueles passos que a gente comentou, compartilhando, interagindo, né? Vivendo essa rede muito mais, ele vai te dando um ranking, vai te ranqueando dentro do LinkedIn, e o LinkedIn chama isso de índice de social selling, tá? Ele mesmo te diz como é que, se tu tá bem ranqueado ou não dentro do teu mercado, dentro das pessoas que colocaram aquelas palavras-chave específicas que disseram que estão naquela área de atuação. E aí é só vocês tirarem, normalmente quando a gente abre o nosso LinkedIn, o feed, tá escrito feed aqui assim, apaga o feed, tá? A palavra feed, e coloca sales / SSI, tá? Que vocês vão encontrar o índice de vocês. O meu tá aberto aqui. Tá? Então, é como se fosse um painel de venda social, tipo, qual é a minha capacidade, se eu quiser vender alguma coisa, se eu quiser me vender, inclusive, na rede, qual é a capacidade que eu tenho, tá? Então, esse painel de vendas, ele acaba ajudando a gente no que eu tenho que construir dentro da rede mais, o que eu tô melhor na rede, o que eu tô pior na rede. Então, assim, ele te dá todas as ferramentas para que tu possa exercer e te ranquear melhor e te potencializar e otimizar o teu perfil e os teus conteúdos dentro da rede. Então, aqui aparecem as mesmas coisas que eu coloquei lá no meu perfil, né? Aparece dentro do meu setor qual é o meu ranking. Então, eu estou dentro dos top 2% do meu setor. E dentro de toda a minha rede, como que eu estou ranqueado. Tá? Então, eu estou dentro da minha rede, provavelmente muita gente não produz conteúdo, não interage. Eu estou nos 9%. E aí, aqui é a eficácia que a gente vai poder ter dentro desse lugar, tá? Ele é um índice composto de 100 pontos, tá? Eu tenho 66. E aí, aqui são os 4 pilares que o LinkedIn acredita que sejam importantes. Estabelecer a marca profissional, muito linkada. E aí, ele já diz o que é para te fazer. Tá? Ele chega a te ensinar o que tu tem que fazer. Então, completar o perfil tendo um cliente em mente, publicar conteúdo útil para se tornar um líder nesse setor. Todos eles vão até 25. Né? Então, no que eu preciso melhorar para ele entender que sim, cada vez eu vou evoluindo mais na rede, né? Então, eu tenho 20 de marca pessoal, profissional, tenho 14,55 localizando as pessoas certas, que eu quero fazer contato com o pessoal de comunicação do próprio LinkedIn, por exemplo, né? Então, eu vou lá na busca e eu coloco as informações que eu quero. Então, eu estou localizando as pessoas certas com quem eu quero falar e de acordo com o que eu coloquei de palavras-chave que eu me coloquei como setor e qual é a minha área. Né? Por isso que ter as pessoas certas e não adicionar e se conectar com todo mundo também faz sentido no LinkedIn. Tá? Oferecer insights, interagir, oferecer insights, não simplesmente sair compartilhando por compartilhar, sempre botar uma informação a mais, o porquê que tu tá compartilhando aquilo, e cultivar relacionamentos, né? Alguém comentou alguma coisa, eu vou lá e respondo, nem que seja só para dar um likezinho. Tô olhando algumas informações, gostei do que foi publicado, gostei do que foi falado, vou lá, também dou like, e agora o LinkedIn, assim como o Facebook, tem vários tipos de reação, né?
Então, tu utilizar diferentes tipos de reação também conta, pontua mais, digamos assim, né? E aí, nesse painel também tem, ó, a evolução desse índice. Então, nas últimas semanas, eu acabei voltando a compartilhar mais, a interagir mais. Vocês, dá para notar bem direitinho o aumento desse índice, né? E qual é normalmente o índice das pessoas do meu setor? Então, o pessoal de relações públicas e comunicação não se vende muito e não interage muito no LinkedIn, como vocês podem notar. E na minha rede, de forma geral, também não, né? Porque eu não tenho um índice tão alto e mesmo assim eu estou bem ranqueada, porque vai sempre comparar com as pessoas que estão na nossa rede. O pessoal do próprio LinkedIn diz que um índice bom, assim, que é ok, tu chegou num ponto em que vai valer a pena tu investir ainda mais quando tu chega no 58, quando tu tem 58 de 100. Porque esse número eles nunca conseguiram me explicar. Mas é um número, assim, cheguei no 58, tá, então agora vale a pena eu investir mais tempo, construir conteúdo relevante realmente, porque eu tô começando a aparecer para as pessoas da minha área e com quem eu quero interagir. Cris, Oi. só para tua gestão aqui do tempo, a gente tem cerca de 10 minutinhos e temos uma pergunta também. Tá, eu acho que tá no fim. E aí, busca de vagas, né? A gente vai lá, organizou tudo, deixou tudo lindo, a gente já está interagindo, a gente estabeleceu um hábito de entrar todo dia no LinkedIn. Eu sempre digo, tipo, meia horinha, sabe? Abrir o computador, liga o LinkedIn, dá uma olhada, compartilha umas coisas, depois vai seguir a vida. E aí, para vocês saberem, o social selling ele é atualizado todo dia. Então, se vocês começarem, pegarem uma semana e fizerem um teste, vocês vão ver como ele muda todo dia, tá? Então, busca de vaga. Eu já comentei com vocês que 90% dos recrutadores das grandes empresas buscam no LinkedIn antes de qualquer coisa, né? Antes de ir para qualquer tipo de empresa de recrutamento, antes de ir para Headhunter, quando é um cargo um pouco mais alto. Então, é importante a gente ficar de olho nisso, tá? Grandes empresas, elas acabam tendo páginas específicas de vaga, inclusive o LinkedIn tem um pacote somente para essas empresas. E pequenas empresas e médias empresas acabam usando a ferramenta de pesquisa ali que eu mostrei para vocês. Que depois, quando aparece para a gente de onde são as pessoas que nos acharam pela busca, tá? E as vagas, elas sempre vão aparecer de acordo com o que a gente coloca no nosso perfil. Então, vamos lá novamente para o perfil. Ai, não era para fazer isso. Não era para fazer isso. Tá, em vagas. Eu fico me tirando da frente da... Aqui, pronto. Em vagas. Tu pode ter vagas que tu vai salvando, tá? Vai aparecer quantas candidaturas tu já teve. Tu pode fazer alertas de vagas e essa parte de salário ainda está sendo organizada no LinkedIn Brasil, tá? Se tu for uma empresa ou tu precisar anunciar uma vaga, tu também pode anunciar. Não precisa pagar horrores de dinheiro que as outras empresas pagam, tá? E aí tu vai procurando por cargo, competência e por empresa. Então, eu fui fazendo uns testes hoje à tarde, né? Então, botei gestão de projetos. Quais são as vagas relacionadas à gestão de projetos em Passo Fundo que estão abertas nesse momento ou na região de Passo Fundo, tá? Então, aqui tem toda... E aí eu vou mostrar para vocês, vou mostrar uma vaga completamente fora do meu perfil e vou mostrar uma vaga do meu perfil profissional para vocês entenderem as diferenças, tá? Então, eu posso vir aqui e salvar essa vaga. Ela foi anunciada há um dia e teve uma visualização apenas. Posso me candidatar direto. E aí é para vir toda a descrição. Nem toda empresa, principalmente as pequenas, vão ter isso, tá? Mas daí o ideal é que tenha o máximo de informação completa. Tá? Então, a faixa salarial que eu comentei com vocês não está disponível, né? E a única... as estatísticas que o Premium acaba te oferecendo é sempre a partir de 3 candidaturas, tá? Então, teve uma pessoa que só mandou. Deixa eu... E aí, aqui vocês podem
podem ir selecionando por nível de experiência. Ah, eu sou estagiário, quantas vagas eu tenho, qual a empresa que eu quero, qual é o tipo de vagas. Se é trabalho remoto, principalmente agora no isolamento, se é remoto ou não. A quantos quilômetros de Passo Fundo eu quero essa minha vaga, tá? Aí, por exemplo, na minha área de comunicação, tá? Vou abrir uma vaga qualquer aqui. Quando a empresa já tem um perfil mais consolidado ou já paga para ter uma área de vagas, quando é uma empresa maior, tá? Ela já vem com essas informações todas, ó. Tá? Essa vaga foi anunciada há um dia, teve 2.286 visualizações, é uma vaga de analista de comunicação pleno para Light. Aí vem todo a descrição da vaga, qual é o nível de experiência que eles pedem, é um nível pleno e sênior, que foi a minha seleção, que é onde eu me encaixo, né? Quais são as funções, a faixa salarial ainda não está disponível no momento, mas o que acontece? Quando já tem um número X de candidatura para essa vaga, aparecem essas informações, tá? Tiveram 923 candidaturas, 106 só no último dia, e das principais competências que eles pedem, eu tenho 9 competências das 10 principais entre todos os candidatos, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre ter o nosso perfil o mais consolidado possível, com informações mais reais possível, né? Para a gente também não entrar em vaga que a gente sabe que a gente não tem capacidade para exercer, né? Então, ainda dá a informação de o nível de experiência, o nível de experiência dos candidatos a essa vaga, a formação acadêmica deles e a localidade, né? Então, é uma vaga para o Rio de Janeiro, a maioria das candidaturas é do Rio de Janeiro, né? Então, aqui tem algumas informações sobre a empresa. Vale a pena assinar o prêmio? Vale a pena assinar o prêmio se realmente tu quer investir em conteúdo, em buscar um incremento de carreira, principalmente a curto e médio prazo, tá? Porque essas informações, elas nos ajudam bastante na hora de definir algumas coisas que a gente vai organizando o perfil. Então, eu arrumei coisas no meu perfil porque eu comecei a buscar algumas vagas, e aí quando eu via, por exemplo, nesse caso aqui, eu não botava que eu tinha conhecimento em Excel, em PowerPoint, em Word, porque para mim era básico, né? Para mim era lógico que fazendo comunicação eu tinha que saber sobre isso. Mas eram competências que eram pedidas nas vagas. Então, o que eu fiz? Fui lá e acrescentei essas competências. Então, a gente vai jogando e vai enxergando o que esse mercado está pedindo, tá? E aí, claro, na área de atuação de cada um de vocês, vocês podem fazer isso. E aí, deixa eu ver se eu acho. Eu queria mostrar para vocês como é que aparece nas próprias empresas quando vocês querem, eu quero trabalhar na empresa X, tá? Vocês vão entrar essa é uma company page de empresas, tá? Normalmente os funcionários de empresas grandes, elas já estão todos linkados aqui. Aparece quantas conexões que tu tens que trabalham lá, então, eu quero muito trabalhar lá, será que eu vou falar com fulano, para o fulano me dizer quando tem vaga ou quando tem alguma coisa muito, muito do que eu quero? E aí aqui tem a página exclusiva de vagas, por exemplo, aqui no caso eu abri da Renner, né? A Renner tem 297 vagas em aberto, então tu pode buscar desde pela palavra-chave ou pelo cargo que tu quer ocupar, até abrir todas as vagas e ver há quanto tempo, o que tem vaga aberta, o que não tem. Quando tem vaga, tipo, há mais de um mês aberta, normalmente essa vaga já foi ocupada e eles esqueceram de fechar, tá? Porque as empresas grandes também fazem isso. Então, é uma forma também de buscar, de tá próximo das empresas, ficar sempre de olho nessa questão.
tá? E aí tem dois pontos que eu chamo de sempre quais outras coisas que o LinkedIn nos dá, tá? Ele tem uma parte chamada SlideShare, que vocês já devem até às vezes ter buscado, quero saber de tal assunto, vou em Google Imagens e aí aparece um SlideShare, que é onde a gente compartilha apresentações, tá? Então, se eu fiz alguma apresentação de alguma disciplina na faculdade, eu posso subir para o SlideShare e isso me ajuda também quando as pessoas forem buscar sobre aquele assunto, as pessoas encontrarem o meu nome. E eles têm uma área chamada Learning, que é de cursos, tá? Eles têm alguns cursos gratuitos, tem alguns cursos que são abertos para quem faz assinatura premium, e aí eles vão, dependendo da assinatura que tu faz, eles vão te liberando mais cursos de graça, claro, né? Tu tá pagando, eles vão liberando. Mas também tem cursos que tu paga, tipo, cursos de outros sites, assim, que não são tão caros, que funcionam. Eles têm cursos para ensinar a otimizar perfil, eles têm cursos para ajudar a fazer venda pelo LinkedIn, então são mais duas ferramentas que eles oferecem ali dentro, para que tu não precise sair dali, né? Eu quero me capacitar profissionalmente, então dentro do LinkedIn eu já acho isso também, tá? E aí só algumas coisas, são as últimas telas, do que não fazer, né? O que não é interessante fazer no LinkedIn, para depois não precisar ficar correndo atrás de resolver isso. Evitar divulgar o teu perfil antes de ele estar pronto, ou de ter o mínimo de informações. Não ter uma foto adequada, então prestem muita atenção na questão da foto. O LinkedIn não é um espaço para compartilhar a vida pessoal, por mais que eles tenham feito agora, eles estejam fazendo lives, enquetes, colocar os stories, que nem as outras redes, é um lugar para compartilhar a vida profissional. Então, tem a ver com a tua vida profissional? Tu pode compartilhar ali. Se não tiver, melhor não, né? A gente já tem todas as outras redes. Sempre ter um resumo profissional, então não ter um resumo acaba sendo problemático, tá? Não deixem de considerar trabalhos que vocês já fizeram ou trabalhos voluntários, tá? É interessante para as pessoas saberem que vocês já fizeram isso. Não ter informações inconsistentes. Não interagir com suas conexões é um erro. Tipo, é uma rede social. Sempre coloquem em mente isso. Rede social é para ter conversa, é para as pessoas interagirem, tá? Ele não é apenas um depositório de currículo. Não explorar a plataforma de publicação. Então, sempre que possível, vai lá, dá uma compartilhada em alguma coisa. Não postar comentários negativos. Cuidado para não parecer muito desesperado caso esteja em busca de uma vaga, tá? Eu preciso. As pessoas que vão começar, vai passar batido, as pessoas não vão olhar para ti, né? Então, oferece um conteúdo de valor, oferece alguma coisa de resolução de problema, fala um pouco de problemas que tu resolveu numa outra empresa e lá no final tu diz que tu está buscando recolocação, né? Então, fazer de um jeito que seja sutil e que tu entregue valor para essa rede. Cuidado para não se vangloriar excessivamente. Autopromoção é bom, mas né, não é tipo, eu sou melhor, eu faço tudo bem, tudo dá certo, porque comigo tudo se resolve. Não usar frases subjetivas. Ser sempre o mais objetivo e assertivo possível. Lembre que a gente está no ambiente profissional. E o ambiente profissional, as pessoas... tempo é dinheiro. Né? Na vida, de forma geral, tempo é dinheiro. Mas quando a gente está falando de ambiente profissional, mais ainda. As pessoas estão ali oferecendo seu tempo, então é importante que tu consiga entregar o melhor possível, tá? Evitar a solicitação de conexão sem critério e também não insistir caso a pessoa não te adicione. Se tu mandou uma conexão, tu viu que a pessoa não te adicionou, não insiste, porque ela acha que naquele momento não faz sentido tu estar naquela rede dela, tá? Evitar também visitar o perfil de uma pessoa continuamente. Como vocês puderam ver, a gente consegue enxergar quem é que está visitando o nosso perfil. Por mais que às vezes a gente só enxergue um ou dois, se aquela pessoa começar a aparecer demais, a gente vai começar a achar que está stalkeando demais a nossa vida.
mesmo que seja a vida profissional, né? E de alguma forma tu pode bloquear essa pessoa, então cuidado com isso. O LinkedIn, como todas as outras redes, também pode bloquear as pessoas, tá? E por favor, o LinkedIn ele tem um recurso de privacidade que quando a gente está empregado e a gente está querendo buscar uma colocação em outro lugar, que a gente não quer que nem os nossos colegas e nem os nossos empregadores saibam que a gente está buscando essas novas oportunidades, a gente pode sim colocar esse recurso de privacidade e fazer essa busca de forma anônima dentro do LinkedIn, tá? Então, para evitar qualquer treta em empresa, é sempre importante tomar esse cuidado, tá bom? E era isso. Até que eu não passei tanto do tempo. O meu LinkedIn aí, eu já abri ele para vocês de forma geral, inclusive números e informações que eu uso para gerir de alguma forma o meu perfil profissional. O meu e-mail é cris@gengibre.cc, que é o da empresa. Então, qualquer necessidade que vocês tiverem, entre em contato, me chamem no LinkedIn, que a gente vai conversando. Tá bom? Ok, Cris, muito obrigada. Eu vou te passar então uma pergunta que tivemos aqui no chat, que é referente ao caso de profissionais autônomos, né? Sim. Então, no caso, psicólogos, arquitetos, que eles estão buscando clientes em vez de uma vaga de trabalho. Se valeria a pena, então, investir na rede social do LinkedIn ou se o Instagram seria mais adequado? Qual que seria a tua opinião como da área da comunicação, né, Cris? Eu acho que existem duas vertentes, tá? O Instagram, tu vai usar ele muito mais como um portfólio, porque o Instagram, ele é mais visual, né? Ele acaba sendo mais visual. Quando tu trabalha com algo mais visual, parece que ele faz mais sentido. Mas tu também consegue, se tu tem um nicho muito específico, por exemplo, quem trabalha com arquitetura comercial, faz muito mais sentido tu buscar pessoas no LinkedIn do que no Instagram, né? Tu pode ter as duas redes, mas essa busca e esse entendimento de que realmente tu é uma autoridade na tua área, que não é somente o que tu sabe fazer um projeto ou que fica bonito, tu vai mostrar muito mais no LinkedIn do que no Instagram. Eu sou uma profissional, eu me considero autônoma, empreendedora, né? Então, a gente busca tanto e trabalho com pequenos. Eu busco pequenos negócios no LinkedIn. Ok, muito obrigada, Cris. Obrigada, né, pela Imagina. tua disponibilidade, pela participação conosco hoje. Não sei se a Pri abriu aqui o áudio, se ela vai fazer alguma Eu fala. fazer uma pergunta, né? Não quis botar ali no chat, fazer verbal. Então, Ah, Vale. ok. Cris, muito obrigada. E te perguntar o seguinte, se dá para a gente levar como premissa, né? Quando tu fala em produção de conteúdo, aquela frase, quem não é visto não é lembrado, né? Então, trazer isso pro LinkedIn e produzir para ser visto e cuidar, né? Ter o equilíbrio. Mas dá para levar essa máxima? Dá, porque hoje a gente vive num ambiente, é lógico que eu sou pessoa da comunicação e a gente vive num ambiente muito digital, né? E se tu não utilizar dessas ferramentas que a tecnologia nos deu para mostrar o teu trabalho, e a gente está vivendo num ambiente em que as pessoas precisaram de uma hora para outra, quem não tinha isso precisou de uma hora para outra colocar a cara no digital, né? Então tu pode ir construindo isso sem chegar numa pandemia e ter que sair correndo para construir, né? E quando a gente constrói isso aos poucos é muito mais consistente, né? Eu estava outro dia vendo todo mundo, LinkedIn, eu acho que eu tenho LinkedIn há 7 anos, 8. Então, é lógico que lá no começo, quando o LinkedIn surgiu, vou botar meu currículo lá, é meu currículo online, né? A gente começou com essa ideia. A partir do momento que tu enxerga ele como essa ferramenta mesmo para te ajudar a construir o teu perfil, construir a tua autoridade na área, né? Tipo, ninguém vai dizer a tua opinião melhor do que tu. Ninguém vai dizer alguma coisa que tu faz melhor do que tu. E aí o LinkedIn é esse espaço. E aí é assim, dá para te usar a imagem, dá para te fazer portfólio, dá para te construir as mesmas coisas que a gente acha que vai construir nas outras redes, só que ali vai te dar uma cara muito mais profissional.
por ser uma rede profissional, né? Vai ter mais cuidado com as coisas ao postar lá. Obrigada, Cris. Eu adorei a parte que tu disse assim, tira a parentada, os amigos. Resumindo, né? Não foi bem com essas palavras, mas Mas não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Se não for, por exemplo, é algum futuro cliente que eu quero atingir, né? Então, ok, eu vou fazer conexão com essa pessoa. Eu sempre penso nisso. Essa pessoa consegue trabalhar comigo, ou eu consigo, ela consegue me contratar? Normalmente é essa conexão, tipo, ela pode trabalhar para mim, ou eu posso trabalhar para ela? Se sim, ela me ajuda a chegar em alguém, né? Ela me ajuda a chegar em alguém. né? Tipo, a conexão que ela tem faz sentido para mim? Faz, então beleza. Se não, assim, eu sempre penso assim, corretor de imóveis. Por que eu vou querer fazer contato com o corretor de imóveis? O cara vai vir me vender imóvel aqui no LinkedIn, sabe? Sendo que tem todas as outras redes, tem um monte de formas de fazer isso. Então, são cuidadinhos que a gente tem que ter, assim. Eu espero que tenha ajudado, que tenha colocado essa sementinha de tá bom, vou parar meia hora por dia para cuidar desse meu perfil profissional, que faz sentido para mim fazer isso. Espero que... Isso, temos mais um inscrito aqui para a pergunta. Tá. Não sei se vai fazer por acho que é. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Tudo bem. Eu cheguei do meio para o final, que eu estava em aula, mas que bom que eu consegui chegar. Enfim, em relação às suas falas, eu gostaria de saber o seguinte, uma pessoa que, por exemplo, está mudando de área, vou usar o meu exemplo pessoal, passei 10 anos na área do serviço público, né? E agora, embora eu tenha tido algumas experiências, todas elas foram dentro do âmbito público, e agora a minha trajetória é provavelmente, né, migrar para o privado. E existe alguma forma de fazer essa conexão entre o público e o privado dentro do LinkedIn, fazendo uso das minhas, não atribuições antigas, porque é completamente diferente, né? Mas sim vislumbrando algo que possa ser contemplado nos dois âmbitos. Tu vai mudar de área completamente ou vai sair vai mudar de área completamente? Sim. O que tu pode fazer? Tu pode usar de experiências tuas passadas que possam agregar nesse teu movimento e realmente falar dessa transição, inclusive. De falar como está sendo esse teu processo de sair do público para o privado. Tudo que tiver no teu âmbito profissional, de transformações, de como tu te sente, de tipo dificuldades que tu tá tendo, o porquê de tu resolver mudar de uma área para outra, né? O que tu acha que tudo que tu construiu lá no público pode agregar no privado agora? Tudo isso tu pode construir conteúdo e tudo isso tu pode colocar no LinkedIn sem problema nenhum e ele vai te ajudar a fazer essa mudança. Então, na hora que tu for buscar conexões, tu vai buscar conexões que te ajudem nessa construção do novo, né? E aí então, tu pode... É coerente, desculpa, então é coerente eu colocar na carta de apresentação, no caso, esse movimento. Sim, E como se deu esse movimento. Sim, faz todo sentido. Está se dando. Tá. Era essa a minha dúvida. Se fazia sentido colocar ou se simplesmente se cadastra o currículo e... Bom, e agora? Não, bem pelo contrário. É interessante que tu faça esse movimento e mostre para quem está ali que o porquê de tu está fazendo isso, as tuas decisões que te levaram a fazer essa mudança, o que tu tem de capacidade a oferecer para esse novo lugar. Né? Tudo que tu puder fazer, tipo compartilhar coisas dessa nova área, né? Construir essa rede, interagir com pessoas dessa nova área,
fazendo daqui a pouco, eu tenho dúvida sobre a área, eu vou lá em alguém que é um expert nessa área, vou lá e vou fazer um comentário, e até vou comentar, eu estou mudando para essa área agora e eu queria entender um pouco mais. Então, construir essa conversa, essa relação, é a rede essencial para te fazer isso. Muito obrigada, perfeito. Obrigada mesmo. De nada. Boa sorte nessa Obrigada, posição. muito obrigada. Cris, tá boa a nossa conversa, hein? Passamos até um tempinho aqui do que a gente tinha planejado, né? Foi muito bom, né, a gente ter esse momento contigo, assim, você compartilhando conosco todo o teu conhecimento sobre o LinkedIn, sobre essa rede profissional. Queria te agradecer, né, por estar conosco hoje, por ter topado aí o nosso convite para se fazer presente, nos auxiliar aí nessa questão de empregabilidade junto aos nossos alunos. Mas eu queria também dar 2 recadinhos, então, para todo mundo, enquanto a gente tem ainda um público aqui do evento, que eu coloquei já ali nos comentários, no chat, o link para quem quiser solicitar o certificado de horas do evento, só fazer ali o acesso. E também deixar um convite, que a gente vai começar agora uma divulgação também de um próximo evento, também pelo setor IMED Carreiras, que vai ser no próximo mês, voltado aí um tópico sobre entrevistas online, um bate-papo sobre como se sair bem agora nessa nova modalidade que está tão popular agora, também nesse período de distanciamento social, de quarentena, que vai ser um bate-papo que vai ser conjunto com a nossa gerente da área de gestão de pessoas da IMED, Caroline de César, que está até conosco aqui hoje também assistindo o do LinkedIn. Vai ser uma conversa bem descontraída, com dicas, então estão todos convidados. Em breve, né, também estará a divulgação aí nas nossas redes sociais, acompanhem também aí pelo Instagram, que a gente vai estar divulgando o evento e a data, tudo certinho. E agradecer a todos que ficaram aí também esse tempo aí conosco, que tenham aprendido bastante sobre o LinkedIn, né, e desejar uma boa noite para todo mundo. Agora. O negócio é colocar em prática, gente, e vamos ver se está funcionando ou não, tá bom? E testando, obrigada, né, Cris? Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.